Olá alunos, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre área entre gráficos. Bom, a ideia é mais ou menos assim, fazer um desenho aqui do gráfico de duas funções. Aqui eu tenho o gráfico de duas funções e a ideia é calcular qual que é a área entre esses dois gráficos aqui. Essa é a ideia do vídeo de hoje. A gente vai ver um pouco sobre isso aqui. Então, antes de ver isso, vamos lembrar algumas coisas. Nós vimos que se o gráfico de uma função f, a função f saindo do intervalo fechado a b, chegando nos reais, está acima do eixo x, então a área abaixo do gráfico da função, é dada por, eu vou chamar de a, e vai ser igual à integral definida da função. Vou fazer o desenho de novo aqui. Esse aqui é o gráfico da função f, e essa área aqui embaixo é a integral definida. Bom, isso a gente viu, né? Agora vamos lembrar mais uma coisa. Para chegar nessa fórmula, o que a gente fez? Fizemos uma aproximação da área pela soma de áreas de retângulos. Vou relembrar aqui, fazer um desenho mais ou menos aqui. Por exemplo, aqui é um A, aqui é um B, aqui é o f de A, esse aqui é um f de B. A gente pega o gráfico, vamos supor que esse verde é o gráfico da função f. Daí o que a gente faz? A gente divide o domínio em pedacinhos. Para cada pedacinho, cada subintervalo, a gente escolhia um ponto, lembra? Daí a gente pegava esse ponto, calculava a função nesse ponto. Seria uma altura, vou pegar assim, ó. Então, para cada ponto você pega a altura, que seria o f do ponto, Daí, com base nessa altura, a gente pode montar o retângulo aqui, ó. Nessa base, que é o subintervalo, e a altura, o f do pontinho. Ó, tá mais ou menos aqui, tá? Vocês lembram disso aqui, O desenho não está lá muito bonito, mas imagino que vocês tenham lembrado da ideia. Para esse ponto aqui, vamos supor que esse aqui fosse um XY, com chapéu, e toda essa área aqui, esse retângulo aqui, vai dar o f de XY, chapéu, vezes o delta XY. Delta XY seria a base aqui, e o f de XY seria a altura, tá? Então, é essa área desse retângulo aqui. E dá positivo porque o delta XY é sempre positivo. Só que a função está acima do eixo x. Então, esse cara, aqui o f do x de chapéu, vai dar maior ou igual a zero. Bom, essa é a lembrança, A gente viu tudo isso. Tá? Então, a gente fazia uma somatória, e fazia o limite da somatória. Só lembrar que a área ficava aproximadamente aquele somatório, das somatórias de rima, mas a área era o limite, quando o módulo da partição ia para zero, dos somatórios de rima. Que também, esse limite também é chamado de integral definido. Bom, a pergunta é, e se o gráfico de f estiver abaixo do eixo x? Vou fazer um desenho aqui. Se a gente tem uma situação aqui, então A, então B, a gente pega uma coisa assim. E daí? Bom, dá para calcular a integral? Se a função for integrável, dá. Por exemplo, caso ela seja contínua. Só que se a gente dividir o intervalo aqui em subintervalos, a gente faz a mesma coisa. Para cada ponto, a gente pega, para cada subintervalo, a gente escolhe um ponto. Depois a gente traça as alturas. Agora as alturas são todas negativas, tá vendo? Porque o f da função é negativo. O gráfico está para baixo do x. E daí a gente pega os retângulos. Mais ou menos assim. Esse desenho está feio, mas esse aqui faz. Se a gente fizer o somatório dos f do xy que a gente escolheu, vezes o delta xy, isso aqui vai dar menor ou igual a zero. Por quê? Porque os f de xy, isso aqui, são menores ou iguais a zero. Os delta xy são sempre positivos. Nesse caso, a área acima do gráfico, até o eixo x, será menos a integral. Porque a integral vai dar negativo, os somatórios estão todos negativos. Vou fazer um desenho aqui só para a gente... Está o gráfico da função. Então A, então B. Essa áreazinha aqui vai ser menos a integral. Bom, então a gente já pensou agora, dá para fazer um monte de exercício quando o gráfico está para baixo do eixo x e calcular a área também. Tá? Então já podem começar. Isso aí fica de tarefa, mas a gente vai falar um pouquinho mais antes de passar mais coisas. Agora tem outro caso. Tem um caso que tem uma parte para cima e um para baixo. Aqui eu não vou escrever muito, eu só vou fazer o desenho desse outro caso aqui. Ó, a gente tem um caso assim, ó. Ele faz assim, ó. Ele corta o eixo x. Daí eu tenho dois pedaços aqui, ó. Vou pegar esse pedaço aqui. Esse aqui vai ser, eu vou chamar de A1 esse pedaço laranja. Esse pedaço rosa, essa outra áreazinha aqui, vai ser A2. E esse ponto aqui, eu vou chamar
chamar ponto P. Nesse caso aqui, tem um teoreminha bem interessante, que eu não lembro se eu passei ou não para vocês, mas eu vou colocar aqui. Que, na verdade, ó, que o A é menor que o P é menor que o B. Se a função for integrável, a integral de A até B da f de x dx vai ser igual à integral de A até P da f de x, da função f, mais a integral de P até B da f. E isso aqui, a integral de A até P, vai dar o A1, né? É a área abaixo do gráfico. Mas de P até B, que é o B, esse aqui é o A. De P até B vai dar menos A2. Então, no fundo, você está cancelando áreas. Pode ser que dê zero, pode ser que se dê positivo, pode ser que dê negativo. Depende de qual que é maior. Então, nesse caso do desenho, a integral dá uma subtração de áreas. Tá? A área para cima e menos a área para baixo do eixo x. Tudo bem? Então, se eu quiser calcular o A1 mais A2, o A1 mais A2, o que ele vai ter que ser? Você vai ter que fazer a integral de A até P da f, voltando aqui, ó, integral de A até P da A2, e daí você faz de P até B, dá menos A2. Então, você faz menos a integral de P até B da f. Vou dar um exemplo aqui. Ó. Para fazer o desenho não é milimetricamente correto, tá? Mas só para a gente ter uma ideia do desenho. Daí aqui eu tenho o 1 para cá, aqui é o menos 1, aqui é 1 e aqui é o menos 1. Eu vou pegar esse gráfico aqui, ó. Olha, não está muito bom, mas imagina que está certo, tá? E você pode plotar em algum programa aí para ficar certo. Imagina que esse aqui é um pedaço da função que o y é igual a x ao cubo, tá bom? E daí eu quero calcular essa área aqui, ó. Então, o exemplo é calcular a área laranja, tá? E é bem simples, olha a resposta. A área pintada de laranja é dada por... Aqui a gente vai fazer a integral de menos 1 até 0, da função x ao cubo de x. Está de menos 1 até 0. Mas aqui, menos 1 até 0, a função é negativa. Então, a área a gente tem que trocar o sinal. Colocar a área igual... Aqui se bota o menos, mais a integral de 0 até 1 do x ao cubo dx. Isso aqui, quando a gente faz, vai ficar menos... Aí você bota aqui x a quarta sobre 4, que é a primitiva, né? De menos 1 a 0, mais x a quarta sobre 4, de 0 até 1. Isso aqui vai ficar menos, vamos abrir parênteses, fica 0 a quarta sobre 4, menos 1 a quarta sobre 4, dentro do parênteses, mais 1 a quarta sobre 4, menos 0 a quarta sobre 4. Isso aqui é igual... Bom, gente... O 0 aqui é 0, o 0 é 0. Aqui, o menos 1 a quarta é 1. Tem esse menos. Mas tem esse, vai dar 1. Então, vai ficar 1 quarto mais 1 quarto, que vai dar meio. A área vai dar meio. Aquela área laranja aqui, ó. Tá vendo? Deu meio. E, por último, a gente vai fazer aquilo que eu tinha dito no início do vídeo. A área entre gráfico de duas funções. Deixa eu até anotar aqui. A área entre o gráfico de duas funções. Bom, a ideia é o seguinte, eu vou pegar aqui a ideia. Eu não vou escrever muito, então preste atenção, fazer um desenho só, tá? Ó, aqui eu tenho um A, tenho um B. Eu vou fazer o desenho quando está acima do eixo X, mas se estiver abaixo, você pode fazer um desenho parecido, enfim. Daí, se você desenhar, você vai conseguir ter todas as ideias, tá? E com o tempo, você não vai precisar desenhar tanto, você já vai saber desenhar. Ó, aqui, eu vou supor que o verde aqui é o gráfico de uma função f. E o rosa aqui, eu vou pensar que é o gráfico de uma função g. Eu estou supondo que o da f está para cima da g. E eu quero calcular essa áreazinha laranja aqui, tá vendo? Entre o gráfico das duas. Essa parte laranja aqui, que é o A que eu quero calcular. Como é que eu faço? A ideia é a seguinte. Se eu calculo toda essa área grande aqui, até aqui embaixo, tá vendo? A laranja mais o branco, que vai dar... O que vai dar? Ó, o laranja mais o branco é como se eu tira o gráfico da g. É a área abaixo do gráfico da f. Vai ser a integral de A até B da função f, certo? Vai dar a área abaixo do gráfico da f. E daí eu tiro a área abaixo do gráfico da g, que é a integral até B da função g. Agora, isso quando acontece isso. Se tiver outros desenhos, é bom sempre desenhar o gráfico das funções para você saber o que vai fazer. Daí, com prática, você não precisa mais fazer os desenhos. Você já vai calcular mais rápido, tá? Mas se você não souber como é o desenho dos gráficos, você pode fazer besteira. Qual que está acima do qual, tá? E pode ser que eles se cruzem, daí você tem que fazer esses casos, tudo bem? Eu vou fazer um aqui, um exemplo aqui, para a gente ver como calcula, e depois eu vou passar exercício para vocês fazerem, tá bom? E vocês treinam em casa.
O exemplo é bem simples aqui. O exemplo eu vou pegar a f, saindo de 0 até 1, chegando nos reais, pega um x e leva no 2 mais x quadrado. E eu vou pegar a g, também saindo do 0 até 1, chegando nos reais, e pega um x e leva no 1 mais x ao cubo sobre 3. Qual a área entre os gráficos de f e de g? Bom, o exercício assim, primeiro sempre desenha, tá? Se você não desenhar, vai complicar um pouco para você entender. Tem gente que sai calculando e calcula errado, erra o sinal. Quando você desenha, você percebe os problemas que você não tinha percebido antes, tá? Bom, então aqui vamos supor que aqui é um 1, aqui é um 1, aqui é um 2, aqui é um 3. Bom, o gráfico da f, só lembrando que f de x é igual a 2 mais x quadrado. Então, é como se fosse uma função quadrática. Ela vai ter uma coisa assim, ó. Saindo da 2 aqui, subindo, e aqui vai dar 3. Ó, é um pedaço de parábola aqui, tá? Você imagina que está bem desenhado. Bom, e da g é parecido, só que aqui eu vou ter que dividir em 3 partes. Aqui, ó. E esse aqui vai ficar 1 mais 1/3, que é 4 terços. Aqui é 4 terços. O da g é como se fosse, só lembrando que a g de x é igual a 1 mais x ao cubo sobre 3. Então, o gráfico dela é como se fosse uma função cúbica, mas um pouquinho mais, bem simples, nosso desenho aqui. Daí a gente desenhou isso aqui, para você ter uma noção qual que é a área que você quer calcular. Vou pintar aqui de laranja, mais ou menos. Essa é a laranja que eu quero calcular. Bom, olhando no gráfico está fácil, né? Você pode até dar a resposta. Só deixa eu apagar aqui. A resposta seria a área entre os gráficos, né, de f e de g é o número A. Eu estou dando como número porque eu não dei a dimensão, se é metros quadrados, se é em centímetros, se é em, enfim. Então, o número A dado por, agora a gente calcula. A, dividir bonitinho aqui, A vai ser igual a integral de 0 até 1, de 2 mais x ao cubo de x, menos a área abaixo do gráfico de g, né? Integral de 0 até 1, de quê? De 1 mais x ao cubo sobre 3. Bom, esse aqui vai ser igual, eu vou pular na linha, tá? Vou colocar aqui. A é igual, bom, 2 vai ficar 2x mais x a quarta sobre 4. Vai ficar 2x mais x a quarta sobre 4, e de 0 até 1. Menos, aqui vai ficar x mais x a quarta agora sobre 12, também de 0 até 1. Essa é a área. Então, esse aqui vai ficar 2 mais 1/4. Ó, quando é 0 aqui, vai dar 0, tá? Menos 1 mais 1 sobre 12. Então, vai ficar 2 menos 1 mais 1/4, menos 1/12. Bom, 2 menos 1 dá 1. E já vou fazer tudo direto. Vai dar 12 mais 3 menos 1 sobre 12. 12 mais 3 dá 15. 15 menos 1 dá 14. 14/12, que é a mesma coisa que 7 sextos, se eu fiz todas as contas corretas. Se eu não fiz, fica de easter egg aí para vocês descobrirem cadê o erro. Bom, agora é só treinar. Vocês pegam esse exemplo e fazem um monte. Podem olhar outros exemplos também. Por favor, olhem e façam bastante exercícios de área, tá? Só uma curiosidade para vocês. Às vezes, os gráficos se cruzam. Mas é só um desenho aqui. Tipo, esse aqui é o gráfico da F e esse aqui é o gráfico da G. Daí a área entre os dois dá 2 pedaços aqui. Você calcula separadamente que é mais fácil. Evita erros, tá bom? E às vezes tem partes para baixo do eixo X, enfim. Você pode pensar em vários casos aí. Todos eles, se você desenhar, você resolve e evita os problemas. Sempre desenha que não vai ter erro. Tá bom? Então a gente vai ficar por aqui, gente. Bons estudos. Até mais. Tchau.